futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a sua esposa, a Janja, e vamos para o título. Equipe de Lula prevê ligar EBC ao Ministério da Cultura e criar streaming próprio. O grupo de trabalho de comunicação social do governo de transição passou a defender que a empresa Brasil de Comunicação, Brasil, tá? Eu falei brasileira, mas é Brasil, a EBC, seja vinculada ao Ministério da Cultura, que deverá ser recriado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT. O grupo tem defendido que o veículo oficial do governo seja usado para fomentar a cultura do país. Nesse sentido, uma das ideias é a criação, no âmbito da EBC, de um serviço de streaming para divulgação de produções audiovisuais. A proposta em discussão é que as funções da EBC sejam divididas em duas e que uma parte da empresa vá para a Secretaria de Comunicação Social. Na visão do núcleo de transição, a SECOM deveria ser ligada diretamente ao Gabinete da Presidência da República. Hoje ela está no Ministério das Comunicações. A fatia da empresa que iria para a SECOM teria a responsabilidade de tocar a comunicação institucional do governo, divulgar as realizações do executivo e trabalhar a imagem da gestão petista. Ficaria ainda com a atribuição de produzir conteúdo favorável ao governo e acompanhar, por exemplo, a participação de Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin em eventos públicos. A função da parte que migraria para a parte da cultura, por sua vez, seria fazer uma comunicação pública independente, sem perfil governista. O modelo é inspirado em países como Alemanha, Japão e Estados Unidos. A avaliação é que a EBC poderia ser uma ferramenta importante para a difusão cultural do país. Seria usada para reforçar o cinema nacional e demais produções audiovisuais. Para isso, seria criado um serviço de streaming. Peças que não têm apelo comercial e que enfrentam dificuldade para se tornarem conhecidas teriam assim uma plataforma para transmissão. O objetivo seria também fortalecer produções regionais que dificilmente conseguem ganhar alcance nacional. Existe a avaliação no grupo de trabalho, no entanto, que o destino da EBC só será definido quando o presidente eleito Lula começar a discutir o assunto. Ele ainda não entrou nesse debate com aliados. Por enquanto, as ideias sobre a empresa estão no campo das articulações de integrantes do núcleo que debate o tema. Além do grupo de trabalho de comunicação social, o debate também está realizado no grupo de comunicações. O primeiro é integrado por nomes como o deputado André Janones, do Avante Minas Gerais, a ex-deputada Manuela Dávila, PCdoB Rio Grande do Sul, João Brant, Helena Chagas, Florestan Fernandes, Otávio Costa e Hélio Doyle. No segundo, o nome mais conhecido é o do ex-ministro Paulo Bernardo. A EBC foi criada em 2007 por Lula, o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro do PL chegou a prometer acabar com o canal, mas a ideia não foi adiante. Um dos coordenadores do grupo técnico das comunicações, Paulo Bernardo, disse ser provável que a SECOM deixe o Ministério das Comunicações para ser diretamente vinculado à presidência da República. Bernardo disse que o relatório tratando desse tema está sendo tratado por uma subdivisão do grupo técnico, mas que ele aposta que essa deve ser a definição. Essa parte foi dividida, não está no nosso grupo lá. Como estava junto, começamos a discutir juntos. Aí continuamos e estamos participando lá. Mas vai ser outro relatório. Tudo indica que vai ser movida para outra pasta. Não conheço ninguém lá que esteja propondo manter a SECOM no Ministério das Comunicações. Acho que eu posso apostar, não dizer com certeza, que vai ser proposto tirar de lá. Provavelmente vai para a presidência, inclusive. Nós, grupo de transição, só estamos fazendo sugestões. Vou mandar e lá na frente o presidente Lula vai resolver, afirma o ex-ministro. Então o que acontece? A gente tinha, na verdade, dois canais, né? Que tinha a EBC, que tinha uma produção regionalizada em nível... Produções regionais que tinham transmissão nacional
em nível interessante, e você tinha a RBR, se eu não me engano, que era justamente voltada para notícias institucionais, né? E o que aconteceu é que tudo isso virou uma coisa só nos últimos anos, virou uma coisa só. E aí virou um samba do crioulo doido, porque muita coisa se misturava. A ideia que tinha, por exemplo, da EBC de ser uma um canal que valorizasse a cultura brasileira, ela começou a trazer produtos comerciais. Você tinha novela da Record, você teve até transmissão de jogos em que no meio da narração o narrador vai lá e exaltava o presidente da República. Então você tinha umas coisas assim meio pavorosas, né? Meio complicadas. E o que o gabinete de transição está fazendo agora é justamente isso, analisar o que é que aconteceu com, com a EBC e aonde a gente pode arrumar esse negócio. Porque ficou tudo ali, a Deus dará, né? Ficou tudo misturado, tudo ruim. Ficou tudo sem uma linha editorial propriamente dita, e as coisas estão bem bagunçadas. Então, o que eles estão tendo trabalho agora é dividir o que é quê, o que é institucional e o que vai ser uma produção nacional de cultura independente, o que pode ser transmitido. Então, basicamente é isso. É trazer de novo uma funcionalidade independente para a EBC e ao mesmo tempo ter ferramentas e a organização para que a informação institucional do governo brasileiro possa estar sendo mostrada para a população, porque até isso também é um outro problema, porque você não tinha comunicação institucional. O que você tinha assim era live, só que era uma live que você botava no celular, uma coisa, botava uma lapela, um microfone qualquer, sem qualquer tipo de linha editorial, de objetivos claros institucionais nesse sentido. Então, é uma bagunça. A gente estava discutindo a bagunça ali da questão ambiental e dos músicos, e aqui também estava uma outra bagunça que vai ser difícil recuperar, viu? Mas eu acredito que esse seja o caminho que deve ser seguido. Parar, sentar e refletir o que realmente a gente deve fazer agora. A gente tem que dividir Secretaria de Comunicação, a comunicação institucional, e trazer novamente a essência natural do que era a EBC para a produção regional transmitida em cadeia nacional. Esse é o caminho. Eu vejo esse é o caminho. As duas coisas não se misturam, até porque vai ficar o que ficou antes. Ficou até agora, na verdade, né? Você tem um canal lá que a promessa era até acabar com ele, não acabou por uma questão contratual, enfim, uma outra questão muito, muito enrolada. E ficou um canal para divulgar coisas aí aleatórias sobre o governo. Tem que resgatar mesmo a essência. Tem que resgatar aquilo porque ele foi criado, que era a divulgação da cultura brasileira, no estímulo da produção independente. E essa questão do streaming também vai ajudar bastante, principalmente para os curtas-metragens, que tem uma distribuição mais restrita, uma questão mais de festivais, enfim. Vez ou outra, dependendo do filme, ele é comprado por um canal da TV paga. Então, mas é muito mais restrito, é muito mais difícil a distribuição, o acesso. Então, essas ideias iniciais aí que se colocaram em prática, eu vejo, perdão, eu vejo com muito bons olhos.
Eu vejo com muito boa vontade isso acontecer, porque de novo a gente vai estar estimulando pessoas que não estão sendo visadas aí, ou que estão querendo um pouquinho de atenção para o seu trabalho e não conseguem. E organizar de novo essa linha editorial aí de uma comunicação institucional que não existiu. Não existiu. A verdade foi essa. Então, se é para começar do zero, que comece do zero. Que bote realmente todos os pingos nos is. Vamos separar. Isso aqui é comunicação institucional. Com quem fica, né? Fica ali com a presidência da República, que eu acho extremamente viável mesmo, para trabalhar a questão de trabalhar uma visão focada, uma linha editorial institucional, e trazer a EBC para a essência, que é o EBC. De programas, de filmes de qualidade, enfim. É da memória cultural brasileira aí, de tantas coisas boas que se fazem, né? Mas é difícil, né? Quando a gente trata de questão governamental e cultura, a gente tem tanta coisa a ser corrigida, tanta coisa para ser mostrada, escancarada do que estava sendo desmantelado, e esse é mais um. Infelizmente, mais um. Que porcaria de governo que fizeram para a cultura. O que fizeram com a cultura brasileira? A gente não tem o básico. A gente não tem básico. E se fosse reeleito esse governo, todos nós que produzimos, que realizamos na área da cultura e na economia criativa, ia ter que procurar outra coisa para fazer na vida. Porque nós estaríamos extinguidos. A verdade é essa. Já que a gente está falando, só fazendo o apêndice aqui, já que a gente está colocando a questão aí de gabinete de transição, de volta do Ministério da Cultura e de regularização de muita coisa, a gente não existiria mais. Primeiro porque não tem dotação orçamentária para a Lei Rouanet. Na mesma LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estavam sugerindo a extinção do Codecine, que é o principal tributo para o audiovisual, já que a gente está falando agora, para as produções independentes brasileiras. Tirar o principal tributo é jogar uma pá de cal. Não, na verdade, uma pá de terra no audiovisual brasileiro, que já sofreu tanto. Queriam postergar o pagamento da Lei Paulo Ricardo e Aldir Blanc II. Isso porque nós estamos sofrendo até agora. Estamos sofrendo até agora com as decisões tomadas na nossa área. E se não fosse Aldir Blanc I, estaríamos todos mortos. Mortos de fome. Mortos criativos sem ter o que fazer. Essa é a verdade. A EBC é só mais um ponto dessa desgraça que foi tomada com a cultura brasileira. E que, infelizmente, metade da população do mesmo país quase entrou na mesma pira de manter esse desastre. Manter esse desastre por mais 4 anos. Graças a Deus que não aconteceu. E graças a Deus, e mesmo as pessoas falando o que falam, mas o governo do PT foi sim. E mesmo com o governo Dilma diminuindo de 2016 para cá o orçamento para a cultura, né? Mas ainda assim foram os únicos que pensaram com mais carinho, com mais dedicação a produção cultural brasileira na sua diversidade.
daqui só um mês, de verdade, para que a gente possa retornar aí com essa corrida aí rumo ao nosso público, rumo às pessoas conhecendo a sua cultura nacional, as suas potências, os seus estímulos aí. E é isso. São as ideias aí do Gabinete de Transição. No caso aí, ligar a EBC com o Ministério da Cultura em uma parte, a Presidência da República em outro, dividir o que é institucional e o que é EBC, o que é cultural, e bola pra frente. Tomara mesmo que isso seja levado à frente, tomara mesmo que a gente comece a ter um caminho também para a estruturação, e que o Ministério da Cultura seja o que ele sempre foi, ou pelo menos o que ele foi nos últimos anos, um potencializador de identidade brasileira. Sem a nossa música, sem o nosso cinema, sem nossa fotografia, sem a nossa literatura, nós não somos nada. E somos fadados a não nos entendermos nunca como cidadãos brasileiros. E tomara que esse inferno que foi esses 4 anos, que fez essa bagunça, que fez aí com a EBC, não volte nunca mais.